Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário que você está assistindo. Hoje iremos falar sobre círculo e circunferência. Bom, círculo e circunferência são duas coisas que muitos de vocês confundem, onde circunferência é o conjunto de todos os pontos que estão em um plano à mesma distância de um ponto fixo desse plano. Então, circunferência e círculo são figuras planas. Mas vamos lá. Vamos definir um ponto fixo. A partir desse ponto e manter uma distância constante em sentidos e direções diferentes, eu consigo traçar infinitas distâncias, longe desse ponto fixo, infinitas, até o momento de eu formar uma curvatura sobre ela, e essa curvatura eu vou chamar ela de circunferência. O círculo já é uma reunião com todos os pontos que estão em seu interior. Então, imagina a circunferência. Se eu colocar infinitos pontos ali dentro, eu vou preencher. Se eu preencher essa circunferência no seu interior, eu não vou chamar mais de circunferência, sim de círculo. Vamos aprofundar um pouquinho sobre alguns conceitos da circunferência. O primeiro conceito que a gente vai falar da circunferência é o de raio. E o que seria raio? Raio é um segmento de reta que ele parte do centro da circunferência até a circunferência. Então, se eu pegar do centro amarelo até a circunferência que está em azul, em qualquer direção que eu fizer o sentido, será a raio. E o que seria esse segmento de reta vermelho? Esse segmento de reta se chamará diâmetro. E o diâmetro ele é um segmento da circunferência até outro segmento da circunferência, mas ele precisa passar pelo centro. Então, se eu pegar um ponto da circunferência até um outro ponto da circunferência, e quando eu ligar esses dois pontos fazendo um segmento de reta e passar pelo centro, eu vou chamar de diâmetro. E o que seria esse segmento que vai de uma parte da circunferência até a outra? Bom, esse segmento se chama corda. O segmento corda é um segmento que ele liga dois pontos da circunferência e não tem a obrigação de passar pelo centro. Mas se dois pontos da circunferência passam pelo centro, a gente chama de diâmetro, ou também de uma corda especial. Então, quando eu tiver dois segmentos que liguem dois pontos da circunferência e não passem pelo centro, eu chamarei de corda. Agora, se passar pelo centro, eu chamarei de diâmetro. Também poderá ser chamado de uma corda especial. Entendendo esses conceitos, vamos falar um pouquinho sobre o diâmetro. O diâmetro ele é um ponto a outro da circunferência passando pelo centro. Logo, eu consigo perceber que se eu pegar o centro e ir até uma ponta da circunferência, eu tenho um raio. E se eu continuar a pegar do centro da circunferência e ligar no sentido oposto, na mesma direção, eu vou ter um outro raio. Logo, a partir dessa representação, a gente consegue entender que o diâmetro ele é igual ao dobro do raio. Ou também, para descobrir o raio, você pega o valor do diâmetro e divide por 2. Assim você descobre a medida do raio. Então, quando for pedido qual é a medida do raio e você sabe o diâmetro, você pega o valor do diâmetro, divide por 2. Será a medida do raio. Caso você tenha a medida do raio e queira saber a medida do diâmetro, você vai pegar o raio e multiplicar por 2, pegando-se o dobro do raio. A partir desses conceitos, vamos então falar mais um pouco sobre circunferências. Vamos falar sobre circunferências tangentes. E o que seria circunferências tangentes? Circunferências tangentes é quando eu consigo colocar duas circunferências uma ao lado da outra, sendo que eles possuam a
apenas um ponto em comum. Então, quando eu juntar essas duas circunferências, uma circunferência não vai passar sobre a outra, formando dois pontos, mas eles irão apenas se trocar nas suas circunferências e será apenas um ponto comum. O interessante deste conteúdo é que se você quer saber a distância da circunferência maior até a circunferência menor, você precisa apenas de duas informações: do raio ou o diâmetro da circunferência maior e do raio ou o diâmetro da circunferência menor. Assim, se você sabe o raio da circunferência maior, você só precisa somar mais um outro raio, obtendo o diâmetro. Então, se você pegar da circunferência maior até o outro lado da circunferência maior, passando pelo centro, terá 24 centímetros, que é o diâmetro, mais 10 centímetros da circunferência menor, do diâmetro da circunferência menor, você terá então um total de 34 centímetros. Caso você tenha entendido, vamos falar também sobre circunferências concêntricas. E o que seria duas circunferências concêntricas? Duas circunferências concêntricas é quando eu tenho duas circunferências que elas possuem o mesmo centro. Então, esse ponto amarelo é o nosso centro, o centro da circunferência menor e o centro da circunferência maior. A gente também consegue perceber que mesmo o centro, mesmo ponto amarelo sendo o centro das duas circunferências, os seus raios serão tamanhos diferentes. Já que você compreendeu todos os conteúdos, vamos praticar esses conteúdos, esses conceitos. Então, primeiro exercício. Se uma circunferência tem raio de 3 centímetros, então quanto mede o seu diâmetro? Uma circunferência tem 5 centímetros de diâmetro, então quanto mede o seu raio? Exercício 2. Seja duas circunferências congruentes. Circunferências congruentes é que têm as mesmas medidas e sejam tangentes entre elas e entre os lados do retângulo. Sabendo que o raio das circunferências tem 6 centímetros, qual é o comprimento da caixa e sua largura? Então aqui é interessante você entender que são duas circunferências que elas têm medidas iguais, ou seja, os raios e os diâmetros são os mesmos valores. Outra coisa interessante nesse enunciado aqui é que elas são tangentes, ou seja, elas vão se tocar em apenas um único ponto. Logo, eu tenho esta representação. E se eu quero saber o comprimento dessa caixa, eu utilizo a ideia de eu saber de um ponto da circunferência, um ponto de uma das circunferências, calculo-se quanto daria até o outro ponto da outra circunferência, passando pelo centro, ou seja, o seu diâmetro, e a partir disso eu faço o mesmo cálculo para outra circunferência, mas como elas têm medidas iguais, só vou repetir o valor que eu encontrei. Assim, eu terei essa soma desses dois diâmetros encontrando-se a horizontal, e assim eu terei o comprimento da caixa. O comprimento da caixa é na parte horizontal. E a sua largura, se vocês forem imaginar, é de uma das circunferências. Você pode escolher a primeira ou a segunda. Se você pegar um ponto da circunferência até o outro, andando na vertical, você vai perceber que a largura da caixa é na verdade o diâmetro da circunferência. O exercício 3. O exercício 3, seja duas circunferências concêntricas, a menor com diâmetro de 6 cm e a maior com diâmetro de 16 cm. Qual é o comprimento do segmento AB? Ou seja, essas duas circunferências têm o mesmo centro. E não é dado o raio delas, é dado o diâmetro. Mas a gente aprendeu nessa aula que para encontrar o raio é preciso pegar o valor do diâmetro e dividir por 2. Então,
Dado a representação, para eu descobrir quanto que mede do segmento A até o segmento B, eu preciso encontrar as medidas dos seus raios e fazer uma interpretação. Do ponto do centro das circunferências até o ponto A, ele é qual o conceito da circunferência menor? E do ponto dessas circunferências até o ponto B, ele é qual o conceito dessa circunferência maior? A partir dessas medidas, você consegue fazer uma junção delas e assim encontrar quanto mede o comprimento do segmento do A até o B. O último exercício consiste em você fazer uma interpretação dos dados que são fornecidos ali. Por exemplo, na letra A, esse 1 cm ele é a linha tracejada, logo, ele é o diâmetro da circunferência menor. Perceba que quando eu ligo o diâmetro, ele forma-se o raio da circunferência média. Então ele forma o raio. Sabendo o raio, eu tenho o seu diâmetro. Mas o diâmetro da circunferência mediana, ela é na verdade o raio da circunferência maior. Assim, se eu quero saber o diâmetro da circunferência maior, eu pego este resultado e multiplico por 2. Na letra B, perceba que 1,1 cm é o raio da circunferência mediana. E a circunferência menor, ela tem um diâmetro de 0,8. Se o diâmetro dela é 0,8, logo eu sei quanto que mede o seu raio, metade. Assim, sabendo o raio dessa circunferência menor e o raio da circunferência mediana, eu tenho o raio da circunferência maior. E tendo o raio da circunferência maior, eu consigo multiplicar por 2 e encontrar o seu diâmetro. Na letra C, você tem que o raio das circunferências medianas vale 1,4. Se você tem que esse 1,4 é o raio dessas circunferências medianas, então você tem que a outra parte do centro até o sentido oposto que não foi dado também vale 1,4. Afinal, raio é o mesmo valor do centro a qualquer parte da circunferência. Ok? Se você perceber metade do raio da circunferência mediana e mais o seu raio, isso torna o raio da circunferência maior. Assim, com esse valor, você consegue multiplicar por 2 e encontrar a circunferência maior. Dúvidas ou sugestões? Deixe nos comentários. Lembrando que essa lista de exercícios eu irei corrigir com vocês na terça-feira. Para aqueles que assistiram até o final desse vídeo, muito obrigado!